Bom dia, meus amores. Aqui é a professora Brígida Cristina, sou professora do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, e hoje nós estamos na nossa terceira aula de geometria espacial. Então, vamos lá começar. Bom, hoje nós vamos falar de corpos redondos. Nas outras duas aulas, nós falamos de poliedros, que são os prismas e as pirâmides, né? Foram os dois primeiros assuntos que a gente viu. Hoje nós vamos iniciar corpos redondos. E eu falei para vocês que corpos redondos vão ter faces cilíndricas, né? Faces, como o nome diz, redondos, arredondadas, ok? Que aí vem com o cilindro, que é esse aqui, tá? Ele vai se assemelhar bastante ao prisma. Lembra que o prisma tem duas bases? Então, o cilindro ele vai ter duas bases também. Só que lá no prisma, as faces, né, das bases são quadrado, retângulo, pentágono, ok? E aqui as bases vão ser círculos. Sempre, professora, sempre vai ser círculos. Aqui, inclusive, é até mais fácil que o prisma. Por quê? Porque lá no prisma vai depender do formato da base para vocês calcularem a área, né? Pode ser um hexágono, aí vocês vão achar a área do hexágono. Se for um quadrado, a área do quadrado. Se for um triângulo, a área do triângulo. Tudo vai ser prismas com base triangular, hexagonal, quadrangular. O cilindro não, as bases dele sempre vão ser círculo. O cilindro sempre vai ter esse formato, tá? Círculo em cima, círculo embaixo. E aí vem o cone, que aí lembra lá nossas pirâmides. Também é mais fácil que a pirâmide. Por quê? Porque o cone sempre vai ter a base circular aqui, que é um círculo. Enquanto as pirâmides, elas podiam ser quadradas, triângulo, hexágono. As bases das pirâmides mudavam. No cone, não. Sempre é um círculo. E a nossa esfera, ok? Então, esses aqui são os sólidos que a gente vai estudar agora. Só que a gente vai começar com o cilindro. Nossa aula de hoje é sobre o cilindro. Vamos lá. Os cilindros. Olha aí. Coloco aqui um desenho de um cilindro. Coloco para vocês aqui. Será a superfície lateral e as bases. E como é que a gente vai calcular a área de um cilindro? Quero saber a área total de um cilindro, assim como eu calculei lá para prisma e para pirâmide. Agora para o cilindro. A área do prisma não era a área total igual à área lateral mais duas vezes a área da base. Então, eu posso colocar a mesma formulazinha aqui para o cilindro, né? Área total igual à área lateral mais duas vezes a área da base, ok? Essa formulazinha aqui, prisma, cilindro, mesma coisa. Só o que vai mudar é o quê, professora? É os formatos que a gente está vendo aqui, né? Lá eu dizia para vocês, a área lateral, o que, que vocês veem na área lateral? Ah, eu via retângulo, então calcula a área do retângulo. Área da base, eu via triângulo, então calcula a área do triângulo. Aqui, o que, que a gente vê? Bora colocar isso aqui de forma plana, um cilindro desse no plano. Olha aí. Coloquei ele, eu abri, tá? Peguei essa parte aqui do meio, abri ele todinho. E esses dois círculos aqui, coloquei aqui e aqui, ó. Se eu abrisse ele e planificasse. Quais são as formas geométricas que a gente vê aqui? A gente vê dois círculos, não é isso? E bem aqui um retângulozão, ó, que é para unir esses círculos e esse círculo aqui, tá? Então, bora ver quais as fórmulas que eu vou usar, né? Para me calcular a área de um círculo, eu calculo πr ao quadrado, tá? A área do círculo é uma formulazinha que a gente já sabe, que é πr ao quadrado, ok?
área de um retângulo? A área do retângulo, professor, é base vezes altura. É, verdade. Mas quem é essa base aqui e quem é essa altura aqui do retângulo? Quem são esses valores? Bom, bora pensar um pouquinho aqui, olha só. Esse tamanho aqui, tudo bem que isso daqui é a altura, né? É a altura de um... A altura do cilindro vai ser a altura aqui também nesse retângulo, a mesma altura, ó, do cilindro vai ser isso aqui. Vou chamar de H. E essa base aqui? Olha, essa base, ela tem que dar certinho aqui no contorno do círculo, certo? Isso aqui, essa linha tem que dar certinho aqui, para me contornar. Se não der certo, vai ficar um espaço aqui no cilindro que não vai ficar legal. Tem que dar certinho aqui. Então, esse comprimento aqui desse retângulo, ele tem que ser igual ao comprimento do círculo aqui, ok? Tem que ser igual. E como é que eu acho o comprimento de um círculo? Alguém lembra? A gente já viu essas fórmulas também há alguns anos atrás. Eu acredito que lá na 8ª série de vocês devem ter visto a área de círculo e comprimento do círculo. Se não viram, tudo bem, eu vou colocar bem aqui. O comprimento do círculo, a área é πr ao quadrado e o comprimento do círculo é 2πr, ok? Se o comprimento do círculo é 2πr, então quer dizer que o comprimento desse retângulo bem aqui, ó, essa reta bem aqui, também é 2πr, tá? Então, a base do meu retângulo é 2πr. E aqui a altura, eu vou chamar de H mesmo, que é a mesma altura do cilindro, tá? Então, ok. Eu já sei que a área da base é πr ao quadrado, então aqui no lugar da área da base eu vou colocar πr ao quadrado. E quem é a área lateral? A minha lateral é um retângulo. A base dele é πr e a altura dele é h. Então, a área lateral, vou escrever bem aqui, é base, 2πr, vezes a altura, 2πr vezes h. É isso aqui, ó. A área lateral é 2πrh, ok? Então, vou substituir aqui na fórmula da área total, olha. A área lateral, 2πrh, vai ficar bem aqui, mais 2 vezes a área da base é πr ao quadrado. Aqui, a área total é igual a 2πrh, que é a área lateral, mais 2πr ao quadrado. Nesse caso aqui, não vai ter várias faces para me multiplicar, né? Como tem lá no prisma. Aqui é um polígono só, que é um circular, aqui que vai circular aqui, né? Então, já tenho aqui a fórmula certinha da área lateral, tá? Então, a minha área total vai ser isso aqui. Aí, eu posso colocar, tem πr, tem 2πr aqui e 2πr aqui. Eu posso colocar ele em evidência. Se eu tirar 2πr daqui, vai sobrar só o h. Aí, eu vou colocar o h aqui. Se eu tirar 2πr daqui, vai sobrar só um r. E eu vou colocar ele aqui. Então, colocando em evidência, a área total é essa formulazinha aqui. Então, por um lado, eu gravando essa formulazinha aqui da área total da superfície de um cilindro, eu não preciso calcular separadamente cada face, como eu fiz no prisma. Esse daqui eu gravo essa formulazinha e só utilizar ela para calcular a área total, ok? Sim, e o volume do cilindro? Como é que vai ser? O volume do cilindro, ele é bem parecido lá com o volume do prisma. A área da base, como era o volume do prisma? A área da base vezes a altura. É a mesma fórmula, tá? Só que aí, assim como lá na área, a gente vai utilizar agora as fórmulas de círculos, né? A minha área da base é quem? É πr ao quadrado. Então, lá no lugar de área da base, eu vou colocar πr ao quadrado. Vezes, ó, πr ao quadrado vezes a altura. Pronto.
achei o volume do meu cilindro, tá? É essa formulazinha aqui para calcular o volume do cilindro. Então, vamos começar com o exemplo 1. Calcule a área total e o volume de um cilindro equilátero de altura 10 centímetros. Assim como lá no prisma da pirâmide, tá só o comando, né, da questão, e aí vocês teriam que desenhar, sabendo que como é o formato de um cilindro, com a altura de 10 centímetros. Então, bora colocar aqui o desenho dele, de um cilindro, de altura de 10 centímetros, tá? E aí, eu quero, primeira coisa, a área total. Então, bora colocar aqui a área total de um cilindro e a fórmula da área total. Aquela formulazinha que eu dei logo lá nos primeiros slides, tá? Que é 2πr vezes H mais R, ok? Tá bom. Só que olha só, vamos ver o que a gente tem aqui. O π, quando não derem o π para vocês, o π ele vale aproximadamente 3,14. Vocês podem usar 3,14 quando eu não falar o valor do π. Se eu quiser que vocês utilizem 3, eu vou colocar utilizar π igual a 3. Ok? Quando eu não disser nada na questão, vocês têm que utilizar o 3,14. A mesma coisa vai valer para uma prova externa, por exemplo, uma prova de Enem. Se ele não der o valor de π, vocês utilizam π como 3,14. Porque se quiserem arredondar muito, que tem aluno que vai utilizar só o 3, vai dar um valor muito longe do resultado correto, tá? Então, o π é 3,14, né? O R quem é? O raio. O raio eu não sei quem é ainda, tá? H é a altura, eu sei quem é, que é 10 centímetros. E aqui é o raio. Então, eu estou precisando saber só quem é o raio, né? Daqui desse cilindro. Só que ele dá uma informação aqui na questão. Ele diz que é um cilindro equilátero. O que será que é um cilindro equilátero? Um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, né? Os 3 lados iguais. E o cilindro equilátero? Cilindro equilátero quer dizer que a altura dele é do tamanho do diâmetro dele também. Ou seja, é como se ele fosse um quadrado, aqui ia ser desse tamanho aqui também, ok? Esse lado ia ser igual a esse. Ou seja, o diâmetro dele também vale 10 centímetros. Então, aqui é 10 e aqui é 10. Isso que quer dizer equilátero, né? Iguais aí, tá? Isso que é um cilindro equilátero. O diâmetro dele é igual à altura. Se o diâmetro dele vale 10, então o raio dele vai valer 5. E aí, a gente só vai agora substituir aqui na formulazinha da área total. Vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5, entre parênteses, a altura, que é 10, mais o raio de novo, que é 5. Tá, vou resolver isso aqui. Resolvo primeiro de dentro do parêntese, né? 10 mais 5, 15. E agora faço a multiplicação de toda essa galera aqui. 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 15, que vai dar 471 centímetros quadrados. Ok? Então, é isso, né? Que é bem mais tranquilo a área total de um cilindro, porque é uma fórmula só, tá? Lembrando da fórmula ou tendo a fórmula, é bem tranquilo de calcular. Então, vamos lá ver o volume. Vamos continuar com a mesma questão, só que agora vamos ver o volume, né? Volume de um cilindro, bora ver a fórmula. A fórmula é πr² vezes h. Então, agora é só substituir. O π vale 3,14. O r a gente já descobriu que é 5 centímetros, né? 5. E o h que é 10, tá? Vamos fazer primeiro a potência. Por favor, não vou multiplicar 3,14 vezes o 5.
primeira é a potência, 5 ao quadrado é 25. Repito o restante, 3,14 e o 10. E agora eu posso fazer toda essa multiplicação aqui logo junto se eu quiser, tá? 3,14 vezes 25 vezes 10 vai dar 785 centímetros cúbicos, porque é volume. Então, gente, por hoje é só. Esse é o assunto de cilindros. Espero que vocês tenham entendido.